Olá, amigas e amigos que acompanharam as reportagens e denúncias veiculadas no blog do Frederico e seus canais associados ao longo deste tenebroso 2021 que acaba de findar-se. Vamos fazer uma abordagem sobre o poder executivo. É uma retrospectiva menos detalhada se comparada à que foi veiculada sobre o poder legislativo, mas abordando fatos relevantes que marcaram profundos retrocessos em todos os setores da administração pública municipal. Mediante ao protagonismo da temática envolvendo saúde pública nos debates políticos e em todas as esferas, começamos nossa abordagem crítica à atuação criminosa do atual governo municipal na condução do aparato de enfrentamento e controle da pandemia do coronavírus. Não é aceitável que tenhamos uma disparada de mortes única e exclusivamente pelo desmantelamento promovido pelo governo, que entregou a Central Covid ao aparelhamento político que elegeu Luciara Amil presidenta da Câmara de Vereadores. É um toma lá da cá assassino que o prefeito Serginho Siri promoveu na Central Covid. O resultado está registrado em números trágicos e na dor sentida por cada mogesuense que se despediu do amigo ou do familiar vitimado, pois, sem ainda termos a vacina, durante os 9 meses da pandemia, em 2020, tivemos 25 óbitos que resultou em uma média de 2,77 ao mês. Ao passo que em 2021, essa média disparou. E mesmo com o avanço da vacinação, que se intensificou a partir de maio, tivemos em 12 meses de 2021 o total de 82 óbitos, disparando a média, que era de 2,77, para absurdos 6,83 mortes por mês. Sem contar os escândalos envolvendo o início da vacinação, que somente se tornou transparente mediante a enorme pressão popular nas redes sociais, e os graves desvios de recursos e medicamentos ocorridos na Central Covid ao longo de 2021, que até então, neste momento, estão abafados. Ainda na Secretaria de Saúde, os retrocessos atingiram em cheio a população vulnerável, que passou a sofrer nas filas em busca de consultas e exames simples. A secretária passou o ano inteiro tentando concluir uma licitação de medicamentos que foi embargada pelo Tribunal de Contas. E o número de atendimento da farmácia judicial despencou para uma média de 70 pessoas atendidas ao dia, sendo agora somente 30 pessoas e com 100. Somente na Secretaria de Saúde poderia encerrar esse documentário, essa retrospectiva de abordagem crítica. A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer não precisou nem de termos o ano letivo com aulas presenciais para avaliarmos a atuação da Secretaria. A partir de janeiro de 2021, primeiro com o secretário nomeado pedindo exoneração com 10 dias no cargo, e depois veio o prefeito e sua equipe atuando explicitamente contra a convocação dos aprovados do concurso. O prefeito chegou a vetar o projeto de lei aprovado na Câmara que criou as vagas necessárias, vindo somente a render-se ao que determina a lei a partir de agosto, porque ele teve seu veto derrubado e teve que cumprir com a lei. Entre agosto e novembro, que os aprovados no concurso da educação foram convocados. E o mesmo se observa na queda de braço travada entre o prefeito, com aliado da sua chefe de gabinete da secretária de Educação, contra as professoras pelo rateio das sobras da Fundeb. Uma cabal demonstração de que esse governo é indiscutivelmente antifuncionalismo. Como se fosse pouco essa batalha insana que o governo tentou travar contra a legalidade do direito adquirido, tanto dos concursados como das professoras já do quadro existente, ainda tivemos o escândalo da contratada de RPA, que desviou muita grana de diversas servidoras efetivas da Secretaria de Educação. Fato admitido pela secretária em entrevista concedida ao Tininho Blog, mas que nada pôde fazer, pois a amiga do alheio, além de ser indicada do Legislativo, ela está grávida, sendo mantida sua contratação ilegal por RPA devido ao direito
de permanecer no emprego em face da sua condição de gestante, é o direito da mulher que sobrepõe a condição que ela está contratada, devido à sua gestação, mas que, de acordo com informações que recebi, o parecer exarado pela Procuradoria Municipal se torna líquido e certo que tanto a secretária como o prefeito responderão por improbidade pela contratação irregular por RPA. Então, essa gravidez virou a sinuca de dois bicos. Se ela demite, a Justiça do Trabalho condena. Se mantém, a Vara de Fazenda Pública amplia a multa, pois vai ter que devolver ao erário tudo que foi pago ilegalmente pela contratação irregular de RPA. E finalizando sobre a Secretaria de Educação, tivemos o super vexame da Coordenadoria de Esportes, junto com a chefia de gabinete, que deliberadamente boicotaram a participação da Prefeitura na prova de mountain bike, o Circuito da Fé, que seria promovido pelo Rio Life Institute e pelas federações de ciclismo do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A Prefeitura não cumpriu com a sua parte. Uma contrapartida irrisória de R$20 mil, que ia resultar na promoção do município, numa competição de alto nível, mas a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer também é um vexame, também repugnante. A Secretaria de Assistência Social e Habitação foi, sem dúvidas, o epicentro da crise moral na atual gestão pública municipal. Foi o abrigo para toda sorte de trapaças e retrocessos, que resultaram em perdas irreparáveis aos bojesuenses que vivem em condições de vulnerabilidade social. A corrupção e a irresponsabilidade no trato com o erário público fizeram com que o orçamento reservado para a pasta ao longo de todo o ano 2021 estourasse ainda em junho, na metade do ano, com a secretária promovendo toda sorte de atividades que sequer são atribuídas à sua secretaria, como as lives solidárias, realizadas em parceria com uma associação de música que surgiu no final de 2020 e que se esbaldavam em contratações nebulosas até ser questionada em agosto e não serem mais contratados. Ainda tenho a informação que todos esses projetos, incentivos e treinamentos que ela promove, que ela diz que é grande novidade, não são elas, não é ela que idealiza esses projetos. São duas pessoas que ela contrata, sabe-se lá, pagando com que fonte de recursos para elaborar essas pseudo-novidades. O fato é que a secretária forasteira foi escolhida a dedo para promover o desmonte, primeiro hostilizando e perseguindo servidoras efetivas, para depois montar sua quadrilha administrativa e aprofundar no saque ao Fundo Municipal de Assistência Social. E aparelhar todos os setores e projetos em andamento para saciar os vereadores parceiros. O resultado se dá no desmantelamento da Casa do Artesão e na perda de 190 unidades habitacionais que estavam prontas para iniciar as obras. Mas a sanha clientelista fez com que perdessem prazos e o projeto se foi. Finalizando sobre essa pasta, ainda temos um homem-bomba, Luciano Rezende, que apesar de todo o imbróglio que o envolveu, ele ainda tem muito a falar e certamente essa hora vai chegar. A Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos, a pasta estratégica de todo o sistema operacional da Prefeitura e que atende à integralidade dos contribuintes bojesuenses, é onde podemos avaliar a grande falta de caráter do prefeito, mediante aos fatos que culminaram com o pedido de exoneração de seu primeiro secretário de obras, que foi nomeado por ser pessoa indiscutivelmente libada, competente e grande amigo do falecido pai do prefeito. E mesmo com todos esses predicados, ele foi submetido a uma fritura pública cafajeste, capitaneada pelo secretário de governo, para tão somente abrir caminho para a manutenção do esquema da corrupção da coleta de lixo. A saída do engenheiro Maurício Teixeira é a cabal demonstração de que o prefeito nutre desprezo pela memória do próprio pai. Ainda sobre a troca da Secretaria de Obras, esta motivada pela manutenção do esquema da coleta de lixo,
ela demonstra também o elevadíssimo grau de hipocrisia do atual prefeito e alguns de seus asseclas mais próximos, como o ex-vereador Rafael Siqueira, que viviam os dois denunciando e alardeando a corrupção da JLN. E ambos estão silentes e coniventes com a mesma empresa, que teve seu nome alterado para ludibriar a opinião pública, mas o assalto ao erário aumentou certamente, bastando observarmos o total estado de abandono que se encontram as ruas e demais logradouros públicos de Bom Jesus do Itabapoana. No sistema de convênios, o Siconv, que opera a plataforma Mais Brasil, sem dúvidas que esse setor vital para o andamento dos convênios e emendas federais ilustra com clareza o nível de irresponsabilidade do prefeito e sua equipe de assessores, incluindo aí o vice-prefeito, pois esses não se atentaram sobre a importância de se operar o sistema com conhecimento pleno, e a consequência gerada no ano de 2021 foi a perda de aproximadamente 5 milhões de reais entre emendas parlamentares e convênios federais. Sem contar o risco de outros projetos que estão em andamento e que estão pendentes de informações por parte do Executivo Municipal, que não se qualificou e não manteve os operadores da gestão passada que conduziam os projetos e convênios. E o resultado é trágico para o orçamento público. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos foi outro setor governamental que teve seu secretário substituído logo no início da gestão, no final de fevereiro e por este também ser qualificado, ilibado e ambientalista na defesa do Itabapoana, no caso Marcelo Steffen Rezende. Temos atualmente um secretário na pessoa do senhor Maurício Zanon, que atua de maneira subserviente aos mais nefastos interesses privados e políticos, sendo irresponsável ao ponto de somente iniciar o trabalho de manutenção das estradas vicinais no final de setembro de 2021, depois de passados 5 meses de estiagem. E o resultado é mais do que óbvio, com produtores e moradores da zona rural de todas as regiões protestando contra o total estado de abandono da malha viária vicinal de Bom Jesus do Itabapoana. Sobre o setor de meio ambiente, também vivemos graves retrocessos no que tange ao extermínio de árvores urbanas que testemunhamos ao longo de 2021. Sem contar a falta de personalidade do secretário na luta contra as instalações de novas usinas no Rio Itabapoana. Muito por conta da postura irresponsável do prefeito, que, apesar de ter revogado as anuências concedidas no passado e comunicado ao IBAMA, ele se encontrou depois disso com Júlio Lopes em Brasília, não tornou público o teor dessa reunião e ainda não se manifestou junto ao Ministério Público Federal sobre o posicionamento do município contrário às usinas, fazendo com que se crie um ambiente necessário para as sorrateiras lobistas da Monex voltarem a atuar nas sombras. O que podemos nós, contribuintes, cidadãs e cidadãos de Bom Jesus do Itabapoana, esperar para 2022 dentro do contexto e da temática da política municipal, da questão político-administrativa na gestão pública municipal? Bem, mediante a tudo que testemunhamos ao longo de 2021 e que foi aqui resumidamente recordado em alguns tópicos mais relevantes, o quadro de perspectiva é negativo, é dias sombrios, pois temos aí muitos conflitos internos entre servidores de carreira e equipe do governo. Eu cito um exemplo, a denúncia, que é gravíssimo, que foi denunciado pelo procurador do município contra
a chefe de gabinete? Que tal usurpando das prerrogativas da sua função pública, no qual foi nomeada, para contrariar o interesse público, para atender interesses espúrios? Temos também o fator eleições, e isso vai causar um estrago no andamento da gestão pública nesse ano. Pois vejam bem, senhoras e senhores, nós estamos falando de um governo onde o prefeito não tem pulso, não tem personalidade, não lidera absolutamente nada, é um fantoche. Existem 3 ou 4 grupos políticos diferentes monopolizando as ações da máquina pública. E isso vai refletir nas eleições, as disputas internas, as sabotagens. A Justiça Eleitoral vai ter 3 vezes mais trabalho do que teve em eleições pretéritas, mesmo eleições gerais. A corrupção vai se tornar mais desenfreada, porque o setor de compras da prefeitura, os setores de compra e a Comissão Permanente de Licitações é a alma de todo esquema, todos os esquemas de corrupção. Teremos a retomada do calendário cultural, que já em seu processo licitatório já deu claras demonstrações da sanha desse governo pelo erário público. O prefeito está completamente perdido nas suas ações. E esse ano a situação só vai se agravar, com um processo eleitoral virulento que se anuncia. O prefeito está cada vez mais cercado de gente da pior estirpe. Ele conseguiu, em janeiro, nomear um grupo de notáveis para sua equipe de governo. Mas essa secretaria, esse grupo de notáveis, se desintegrou em 60 dias. Não tem precedente isso em nossa história. E como sempre, é o povo vulnerável das periferias que sofrem. São os que estão pagando caríssimo mediante a tanta patifaria pública, a tanta roubalheira, falta de escrúpulos, falta de empatia, falta de comprometimento com a sociedade. Falta de comprometimento na postura cínica do prefeito nesse processo envolvendo a entrega da SEDAI em Bom Jesus de Itabapoana para a iniciativa privada. A maior apunhalada da história que um governante pudesse proferir contra o seu povo na história política de Bom Jesus não teve precedentes. E isso com a conivência de todos os vereadores. Eles mudaram de opinião, não tocaram mais no assunto. Nunca em sua história, Bom Jesus de Itabapoana precisou tanto das instituições da sociedade organizada para enfrentar esse momento tão adverso, tão conturbado e com perspectiva claramente tenebrosas pela frente. O dia de amanhã é o dia da expectativa de um novo escândalo, de um novo problema ou de uma nova crise.